ar, telescópio de número 155. Estamos juntos pela 155ª vez. Eu vou dar boa noite para os dois juntos, meus lindos amigos, Rodrigo e Andréia. Tudo bem, gente? Boa noite! Eu ia fazer uma competição com o Rodrigo, mas ele foi muito gentil hoje. Ele ficou assim, ó, pode falar. E eu ia falar assim, quem falou primeiro? Quem levantou a mão primeiro? Tipo, passou, repassa. Ele não entrou, ele realmente foi, assim, um gentleman. Boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada para todos que nos escutam. Sempre muito bom estar com vocês. E eu quero deixar toda a minha admiração de pronto o Nani nem treinar e conseguir falar, sabe? Tipo, como que é? Centésimo, quinquagésimo. Eu já nem consigo mais. Então, deixo aqui toda a minha admiração. Rumo ao do centésimo, hein? Nossa, é isso. Rodrigo. Muito boa noite, bom dia, boa tarde para onde você estiver, quando você estiver aí, pega referência em homenagem a isso. Mas muito bom, ideia, não teria como ser outra coisa, porque a minha índole sempre foi essa. Sou um cavaleiro de sangue puro das montanhas da Inglaterra. Que vai todos os dias ao bosque buscar lenha. Nunca me precipitarei à frente de uma donzela. Um lorde. Risos. Vamos lá. Que o pessoal não veja nossas tretas. Aquela aqui. Não, só Deus sabe. Brincadeira, gente. Esse grupo é maravilhoso. Nunca saiu no Fuxico Gospel. Né? Abraço, pessoal do Fuxico. Rubem Alves disse que a beleza é a face visível de Deus. O poeta, educador e teólogo via na beleza a manifestação e materialização do Deus invisível. Mas se Deus se manifesta através da beleza, existe um padrão estético mais próximo ou mais distante de Deus? O que achamos bonito ou feio pode interferir na forma como nos relacionamos com o divino? Ou nossos conceitos de beleza obedecem exclusivamente a padrões culturais humanos? Hoje nós vamos conversar sobre estética, sobre beleza. E se existe uma estética celestial ou uma estética diabólica também, né? Nossa dicotomia aí da beleza. Estamos só entre pessoas lindas aqui, esteticamente e espiritualmente também. Vamos lá, galera. Rodrigo Quintana, nosso entusiasta do tema, do assunto. Eu não queria falar. O Rodrigo tem que começar a falar isso. O Rodrigo ele foi um missionário da mensagem Um ativista militante. Contra padrões estéticos. O que te motiva tanto o que te leva a se engajar tanto nesse assunto aí, ou levou levantar essa bandeira da estética? Eu acho assim, que a gente entrou numa... Eu vou começar do começo, né? Não vou começar de trás para frente, não. Começar do começo. Me incomoda muito quando a religião, ela adota, né, para dentro de si, os padrões estabelecidos pelo sistema que a gente vive, pela cultura que a gente vive, né? E adota assim, de uma maneira irrestrita, inquestionável, como se isso fosse a normalidade de sempre, até por uma ignorância, talvez, de não dialogar, não procurar saber. E eu acho que isso me incomoda também pelo fato que, por exemplo, na nossa espiritualidade que professamos, a espiritualidade cristã, ela não tem origem, por exemplo, na nossa cultura, dentro do nosso tempo. Ela provém originária de uma cultura milenar, né? De um outro lugar, de um outro tempo. Então me incomoda muito quando a gente assume padrões ditados pelo tempo que a gente vive, como padrões verdadeiros e como padrões de ponto de partida para julgamentos, para desenrolar de ideias, entendeu? Ou quando a gente adota os padrões como se fosse um padrão de excelência, sucesso. Então, por exemplo, na minha adolescência eu ouvia muito isso. E eu vi até ficar um pouco maior até, não sei se hoje se fala muito, mas eu via muitos líderes de jovens e adolescentes dizendo assim, tá cada vez mais difícil competir com o mundo, tá cada vez mais difícil competir, disputar a juventude com o mundo. Isso sempre me incomodou muito, assim, sabe? Mesmo antes de ter uma definição sobre o que eu penso hoje sobre isso. A real é que, assim, nós nunca estivemos aqui para competir com o mundo. A igreja, né, a espiritualidade cristã, ela nunca foi uma ideia em pareando
competindo com o mundo que a gente vive. A gente, na verdade, vai num caminho contrário a ele. Se ele está correndo para cá, a gente está correndo para outro lado. Então a gente não está em disputa com ele, a gente está em ideias contrárias. A gente não está a gente não está sintonizado na mesma coisa, estamos disputando a mesma coisa. Então, quando se fala isso, parece que a gente tem que correr atrás de padrões que o mundo já está muito à frente e a gente está lá atrás querendo alcançar aquilo lá. Então isso envolve estética, isso envolve o jeito de pensar, de operar as camadas sociais, de premiar, de justificar, de se pensar a sociedade. Então, você vê que cada vez mais, né, hoje, principalmente, a gente vê que as nossas igrejas, elas estão se parecendo muito mais com shoppings, por exemplo, com aspectos de consumo, com a cultura que a gente vive nesse sentido de premiar, até as suas estruturas hierárquicas como mérito, e envolve também a questão da beleza, tipo, aonde vem essa ideia da beleza, né, pra gente, na cultura ocidental que a gente vive, da onde nasceu isso, e por que a gente considera algumas coisas bizarras e outras não, por que isso pra gente não é bizarro, por que para outras culturas é bizarro. Então, tudo isso tem a ver com esse tipo de comportamento que a gente assumiu, que a gente está competindo e que parece que os outros têm sempre as coisas melhores, que a gente precisa chegar lá. E não se admitiu, talvez em sua maioria, não estou generalizando, mas em grande maioria, não se admitiu em nenhum momento que a gente não está nessa vibe, que a gente não é dessa mesma linha, nós não estamos pensando assim. Então o que me incomodou assim, de ver é a quantidade de post que teve, principalmente sobre o Lilo e Stitch, né, falando que o Stitch é um ser feio, bizarro e que a Disney estava ensinando a amar. Aí falo mais que na verdade era a cara do demônio. A cara do demônio, eu nem sei da onde veio a estética do demônio. Talvez dessa ideia medieval e tudo mais. Aí depois teve o bonequinho, né? Que eu nem lembro mais o nome. As modas passam tão rápido que nem deu tempo de a gente pegar no rabo do hype. Aí, o hype passou e a gente não viu. Passou, eu nem vi. Mas aí começou-se a falar sobre isso, mas hoje essa coisa a dessensibilização do bizarro. Só que assim, baseado em que a gente está falando isso? Baseado numa cultura que já foi colocada para nós, né? Uma estética que já foi incutida na gente, né? Então, isso me incomoda a gente não ter uma discussão profunda sobre isso. Você acha mesmo? Aí aqui eu tô no meu papel aqui de advogado do diabo. Eu acho que é meio ponto pacífico, pelo menos entre a gente, assim, não sei se 100%, provavelmente não. Talvez uma parcela da população ou para nosso público, que a gente tem uma forte influência europeia, eurocêntrica ou americana do que é belo. Não é difícil admitir isso. É óbvio que a gente tem pela cultura, pela colonização, a nossa igreja é fincada, né? O protestantismo é americano, o catolicismo é europeu, e a gente foi influenciado sobre isso. E essa estética consagrada fez com que a gente rejeitasse a beleza, ou enxergasse a beleza que existe em outras manifestações de outras culturas que integram a nossa sociedade também, indígena, africana e tudo mais. Isso não é difícil de admitir. Agora, antes disso, será que realmente não existe algo que intrinsecamente seja em si belo e por isso nós devemos nos atentar à beleza dela como uma manifestação divina também? Não estou falando do padrão, estou falando assim, existe a necessidade de observar na beleza algo que realmente precisa ser valorizado como manifestação divina, ou não existe esse padrão e isso é tudo cultural. É tudo o que eu acho bonito, é porque a minha sociedade me ensinou a achar bonito. O que vocês acham? Porque não só com relação às padronizações dessas origens, né, de diferentes do que é belo ou do que não é belo, mas não existe uma beleza real que a gente precisa estar atento para, usando o Rubem Alves de novo, né, conseguir perceber Deus? Ou é um campo muito grande, eu sei, a gente tá falando aqui da nossa relação de fé com as coisas e tudo mais. Às vezes a pessoa vai entrar aqui, mas alguém que lê ou estuda sobre semiótica, sabe, que é uma ciência gigantesca, você precisa fazer um doutorado para entender. Até hoje eu não consigo
definir exatamente, mas a semiótica é esse estudo que fala da influência dos signos, das imagens, né? Do discurso através da beleza e dos signos e das imagens, e é um campo real, é uma ciência real, que a gente precisa estar atento e que as coisas comunicam. E se as coisas comunicam, isso não tem que ser uma preocupação nossa também? E eu tô provocando, talvez por isso que você falou, dessas imagens que podem ser desconfortáveis e grotescas. Será que elas não geram realmente em nós, não tocam em nós em afetos, positiva ou negativamente, intencionalmente? Com certeza, com certeza. Toda imagem comunica algo, né? Isso é fato. E não é uma preocupação que a gente tem que ter? Mas em que sentido a preocupação? Porque assim, sem a preocupação, claro, a gente tem que ter preocupação com tudo que chega até a gente. Eu não discordo da preocupação. Eu discordo de você colocar isso em lugares por causa da sua opinião sobre aquilo, entendeu? Como porque, uma por verdade exemplo, absoluta. Tipo assim, o meu gosto ou o meu ver é o que impera. Exatamente. Então, se eu estou dizendo que aquilo é feio, é bizarro, aquilo é feio, é bizarro. E dar também de repente, um impacto maior ou, sabe, dar um peso maior das coisas que não deveriam. Então, por exemplo, né, nesse caso aí que o Rodrigo trouxe, né? O que diferencia, né, assim, o que a gente acha bonito, feio, bizarro ou não? Porque para mim isso é muito meio que pré-determinado das nossas construções, né, onde vem de padrões e tudo mais. Mas, por exemplo, as pessoas falam, sei lá, do Stitch. Eu não tinha visto que tinham falado do Stitch, né? A gente comentou no grupo e eu falei, mas é que assim, cara, ele é um filminho da Disney, que apesar de ser, nossa, ele tem lá não sei quantos bracinhos, não sei quantos, mas ele, de certa forma, é fofinho, ele tá num contexto fofinho e tudo mais. Aí, se você vai, por exemplo, para essa questão dos bonequinhos aí, que é lá, Bubu, sei lá, no passado também devia ter umas coisas assim, que a gente pode não lembrar. Por que isso, sabe? Por que a gente dá um peso? Tem uns gremlins, lembra dos gremlins? Por que a gente fica dando um peso? Assim, porque é um demôniozinho, porque eu não sei o quê. Eu acho que eu concordo com o Rodrigo num ponto de, será que nós não estamos colocando essas coisas no lugar errado? Sabe, esperando que outras pessoas achem bonito ou não sei o quê, ainda no mundo capitalista, que se cria um monte de coisa, que se hoje é o Labubu, outro era o Gremlin, que outro era não sei o quê, que tinha, sabe, tantas coisinhas, que tem essas coisas, o quanto isso de fato impacta no nosso dia a dia. E aí eu concordo com o Rodrigo que a gente vive no mundo de verdade absoluta, né, querendo que os outros, né, que tipo assim, essa é a minha verdade, então eu vou desconsiderar o do outro. E eu acho que tem uma coisa que é essa questão de comparação e querer que as pessoas tenham o mesmo tipo de análise, como se, nossa, aquilo fosse empestear a sociedade. E aí hoje a gente falou justamente sobre isso, né? Por exemplo, na minha época, era Deus no céu, Barbie na terra. Barbie, Barbie, Barbie. E eu tô falando assim, eu amava Barbie, eu tinha um monte de Barbie. Mas Barbie, por exemplo... Por que hoje a gente não coloca meio que uma coisa meio que estamos... Por que a gente, né? Não é uma coisa meio que do demônio, a Barbie? Que, cara, ditou um padrão de beleza para a sociedade. Porque o que era bonito era ser a Barbie. O que era ser a Barbie? Branca, de olhos azuis, loira e magra. Tipo, por que isso não foi endemonizado por essas pessoas que estão endemonizando um negocinho? Será que aquilo não foi porque aquilo é visto como belo, como padrão da sociedade? E aquilo gerou numa sociedade de meninas que estavam crescendo um monte de distúrbio, um monte de coisa, tipo, eu não sou bonita como a Barbie, eu quero ser magra como a Barbie. Assim como nas revistas, aquele monte de padrão. E aí você abre um leque de coisas. Se eu sou morena, se eu tenho cabelo escuro, se meu cabelo é enrolado, então eu não sou bonita, porque para ser Barbie, você tem que ser magra, tem que ser alta, porque a Barbie, né, apesar de ser um brinquedo, você vê que é, né, pensando como se fosse alta, loira e de olhos azuis. Então, eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque me parece que essa endemonização ela é meio seletiva de acordo com os padrões que a gente entende que é belo. Mas de onde nasceu o que é belo, sabe? E acho que aí quando você vai para as artes, por exemplo, o que você vai determinar o que é belo? Se é a expressão de um artista, sabe? E ele pode estar falando de várias coisas, ele pode traduzir, comunicar
A arte não traduz somente o que é belo, tem um monte de arte que traduz angústia, tristeza, medo, todas essas coisas. Então, o Rodrigo, quando ele faz esse negócio de comparação, eu concordo, assim, por que nós cristãos estamos perdendo nosso tempo debatendo uma coisa dessa? É meio que foca no seu, sabe? O nosso papel aqui é falar do amor de Deus, é transformar isso em ações e pregar a palavra dele. Agora, porque a Anitta fez um show que ninguém gostou, porque a Madonna fez... Tipo, isso são questões da sociedade. Acho que a gente tem que estar menos preocupado com isso e mais preocupado em difundir o amor de Deus nas nossas atitudes. Eu não sei, posso ser até meio ingênua do meu lado, mas eu sempre fico pensando nisso. Cara, por que eu tô perdendo meu tempo dando importância numa coisa que deveria? Porque Deus nem tá pedindo essa justificativa toda. Deus é Deus, olha quantos anos isso se perpetua. Então, não sei, esse é o meu ponto. E aí, só para finalizar, eu acho que tem coisas que pode ser meio unânime. Quando você estava falando, Nani, eu fiquei pensando, por exemplo, a natureza. Quer uma coisa mais divina do que a natureza? Eu não sei, assim, eu acho que assim, pelo menos a grande maioria, sempre as pessoas se expressam e olham assim, cara, como a natureza é exuberante, como a natureza é uma coisa muito, sabe? Mas aí foge muito também do padrão, porque eu acho que isso talvez seja o único ponto de unicidade, olha lá, né? Porque tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de montanha, enfim, tem todas essas coisas. Deus fez os dois. Mas talvez a natureza seja algo que as pessoas olhem e falem, sabe? Mas aí você vê que não tem uma intervenção humana, tipo de quem tá criando ou não, sabe? É uma coisa divina, não sei. Não que as outras coisas não sejam divinas, não somos divinos e tal, mas, sei lá, é uma coisa muito natural da natureza. Mas, Odeia, pegando esse gancho aí da natureza, é ponto pacífico, a criação, tipo assim, eu acho que essas são evidências de que existe uma preocupação estética na criação, é evidente, a gente consegue ver. Deus tem uma preocupação com a beleza, né? Ele manifesta a beleza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento as obras de suas mãos. O salmista fala sobre as obras de Deus no aspecto estético também, né? Então, Deus, quando vai dar suas ordenanças, quando vai dar, como é que eu quero o tabernáculo, ele tem uma questão de cor, ele tem uma preocupação, ele expressa isso, ele manifesta isso, ele não quer as coisas de qualquer jeito. Eu não quero... Deus não criou um mundo sem graça, ele é um artista, né? Deus plantou um jardim, né, para estabelecer aí um padrão da criação, assim, um padrão de beleza, né? E a primeira identificação tem no disco, excelente disco, esteticamente, no coxa de retalhos do Coletivo Candeeiro, tem uma faixa que é uma conversa, e aí o Marco Teles e o da Guia falam assim, que a primeira identificação que a gente tem de Deus na Bíblia é que, no princípio, criou Deus. Deus tem um princípio criativo. A primeira vez que ele se manifesta é um artista, ele está criando. E a criação dele não é feita de qualquer forma, ela tem uma preocupação estética e ela tem uma beleza empregada nisso. Agora, talvez, a problemática, e é o problema de como a gente lida religiosamente com as coisas, né? O poder que a religião dá é da gente sacralizar ou demonizar aquilo conforme não vontades de Deus, mas a nossa própria. Então, se eu não gosto de uma coisa, se eu acho feia, eu acho ela diabólica. Se eu acho ela bonita, eu acho... Então, assim, quando a Deia fala da Barbie, é óbvio que a Barbie pode ter sido um instrumento diabólico para a vida de dezenas, centenas, milhares de meninas que viram naquilo um padrão estético inalcançável e frustrante, e vários meninos que viram naquilo uma sexualização feminina de uma maneira, né, deturpada, em algo aparentemente culturalmente belo. Assim, então, o resultado daquilo que aparentemente era belo servia para finalidades más. Eu não precisar ficar usando a figura do diabo aqui, dando crédito para ele, para finalidades más, para coisas que nos fazem mal. E aí aquilo que, não, é loira, alta, magra, bonita, é divina? Não necessariamente. Pode ser um instrumento de opressão e de maldade, né? Mas eu insisto, assim, sobre essa preocupação de que absolutamente tudo é subjetivo. Ou aquilo que aquilo gera em você não pode ser preocupante, porque tem música que gera tristeza, tem música cristã
belíssima que é feita para contrição. Tem vários salmos de Davi, são músicas de lamento, de tristeza. Essas emoções, elas fazem parte da existência e da nossa realidade, né? E alguém que não tá no momento de viver a sua tristeza ou angústia é alguém doente, né? A gente precisa disso, e as artes e as coisas podem ser belas e tristes, ou belas e felizes, ou belas e românticas, ou ao mesmo tempo podem ser belas e gerar maldade. Talvez o problema seja isso, é a gente tentar enxertar divindade naquilo que a gente não gosta por nosso gosto. E não tem nada a ver com o que é inspirado por Deus. É que tem coisa. É que assim, a minha crítica, na verdade, é quando a gente se adapta a padrões que foram construídos e criados por seres humanos para dizer que aquilo ali, que eu acho aquilo bonito. Então, tipo assim, esse padrão, a Barbie é bonita. Mas quem disse que isso é bonito? Não foi Deus que falou que isso é bonito, entendeu? Não foi... O diabo não disse que isso é bonito também, entendeu? Então, foi uma pessoa que considerou aquilo bonito e vendeu aquilo no mercado como uma coisa bonita, entendeu? E foi estabelecido assim como bonito. Isso é o bonito. Por muitos anos a gente teve problema disso, falando a respeito da questão racial, por exemplo, do cabelo. O cabelo dos pretos são cabelo ruim, e o cabelo dos brancos é um cabelo bom, entendeu? A cor do olho azul é uma cor sensacional, a cor castanha não é tão sensacional assim. Tinha coisa pouco a ver com a raridade que se apresentava e tudo mais, mas assim, alguns padrões foram estabelecidos de maneira generalizada e colocado pra gente como se fosse desse jeito. Aqui tô falando dentro de uma cultura ocidental também. Você pega, por exemplo, padrão de beleza feminina, e aí vamos falar um pouco também do machismo. Você pega, por exemplo, você vai lá no padrão de beleza feminina da Rússia, é diferente do padrão de beleza feminina da África, do Oriente Médio, por exemplo, entendeu? Então, essas coisas, elas têm a beleza, essa estética que eu tô falando, que é uma questão muito de opinião, cultura. Você vai, por exemplo, no norte do país, você tem a cultura das carrancas, o povo acha aquilo lindo, bota como enfeite, as carrancas, o negócio. Tem gente que acha aquilo horrível, tem gente que acha que aquilo é o demônio, entendeu? Só que a minha preocupação é quando a gente traz isso para a espiritualidade, esse conceito de feio e bonito para dentro da espiritualidade. Mas não impacta a espiritualidade? Eu quero Então, é isso que eu tô falando. Para mim, a questão, a espiritualidade, a beleza dentro da espiritualidade, ela é outra coisa. Ela não tem a ver com isso que está sendo colocado aí, entendeu? É igual a mesma coisa, tipo, quando a gente fala assim que... Quando Jesus fala que no reino de Deus os últimos serão os primeiros, que você precisa dar a sua vida para perder, você precisa perder a sua vida, entregar ela para você ganhar, entendeu? É porque existe um outro tipo de padrão aqui estabelecido pelo reino. Que quando você puxa para dentro da espiritualidade, a beleza não é sobre a aparência. E Jesus fala sobre isso. Não é sobre a estética aparente que você está vendo, é sobre um coração quebrantado, contrito, é sobre uma devoção, é sobre um espírito quebrantado, é sobre essa entrega, é sobre serviço, é sobre amar, é sobre colocar. E aí isso transforma aquilo em belo, em bonito, entendeu? Em singelo. Quando você vê uma paisagem muito bonita, existe consenso que há uma beleza ali estabelecida. Por quê? Porque aquilo é criação divina, então quando você olha... Não tem ninguém que olhe uma paisagem de uma praia paradisíaca e não diga é feio. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai ver um pôr do sol e vai dizer é feio. Não vai fazer isso. Agora, quando você puxa isso para dentro da cultura, traços, jeito de se vestir, corte de cabelo, como você usa a barba ou não, maquiagem, cabelo comprido, tudo isso começa a entrar em campos muito particulares, de influências de onde você foi criado. Existe beleza nisso? Existe. Existe coisa que é feia nisso? Existe. Existe coisa grotesca? Existe. Mas isso não pode ser colocado dentro de uma espiritualidade, entendeu? De dizer que assim, isso aqui está desensibilizando você para algo e para você poder se acostumar com o feio. Porque, por exemplo, de todos os anjos, vamos pegar a narrativa teológica, espiritualidade cristã, o anjo Lúcifer era o mais bonito de todos, era o mais belo. Enquanto Jesus não tinha qualquer beleza. Veja a série. Não tinha qualquer beleza. Qual que é a série Exatamente. Lúcifer? Não, exatamente. Cara, perfeito, eu ia chegar aí. A gente tem ali a beleza. A André já sexualizando o Satanás. Sexualizando, deixa quieto. Não fui eu que falei. Rodrigo levantou a bola. Você cortou. Isso, gol.
corri, fiz o gol. É Agora, isso. por exemplo, na teologia também, Nani, esse versículo de Isaías que fala, né, sobre a beleza de Jesus, que não havia nele beleza, está falando sobre, inclusive, o momento do sofrimento de Jesus, né, em que ele está completamente ferido, massacrado, pisado, açoitado, cuspido, torturado. Ali, naquele momento, não havia beleza nele. Não havia beleza nele. Não que ele nasceu feio, né? Mas é a estética, na verdade. O que é feio na espiritualidade cristã? É que o Criador do universo, Deus puro, perfeito, ele foi massacrado pelos nossos pecados. Isso é feio. Isso é feio diante dos olhos de Deus, é feio diante dos olhos da humanidade, entendeu? Então, assim, quando você vê um anjo como Lúcifer, que era um anjo de luz, você pega as narrativas que são atribuídas a ele na Bíblia, lá em Ezequiel, você vai ver isso, um anjo repleto de luz, majestade, tinha tudo, tal. Aí você traz isso, por exemplo, como se isso fosse um demônio, os demônios são feios. Em que sentido você está falando? Entendeu? Em que sentido você está dizendo, atribuindo que, por exemplo, aquele bichinho ali é um demônio? Por que ele é um demônio? Porque os demônios são assim? É como que é uma infantilização até, sabe? De você transformar uma caricatura de algo que a gente acha que é um monstro, que é feio, que foi passado pra gente que são monstruosidades, para dentro de uma esfera que não existe, não se encaixa, não tem encaixe, entendeu? Não tem conexão de estética. Entendeu? Sim, então, quando você vê, por exemplo, as igrejas medievais que tem os gárgulas, né? Que se carrega isso como uma coisa grotesca, né? O grotesco é arte, tá? Vamos dizer isso, o grotesco é arte. Você tem Michelangelo, você tem Donatello, Leonardo da Vinci, Leonardo, todas as tartarugas ninja. Tartaruga ninja? Tem todas as tartarugas ninja. Mas e as tartarugas ninjas são bizarras porque as tartarugas são ninjas no desenho. Aí a reflexão. Desculpa. Mas você tem artistas do cubismo, né? Que traz aquela coisa grotesca. Você não sabe direito o que é. Eu esqueci o nome dele, um dos mais famosos. Picasso, Pablo Picasso. Né? Então você pega isso. Você pega o próprio. O Grito lá. O Grito. O Grito. É Eduardo Manti. Mas é porque assim, se a arte ela comunica. Beleza, vamos ultrapassar a questão do bonito e feio. A arte, ela comunica, existe uma intenção da construção, seja no que a gente pode considerar bonito, como a Barbie, ou no que a gente pode considerar feio, como o Lili não sei o que lá, e o bichinho feinho da moda último. O Tamagotchi da moda. Vê o nome desse bichinho aí, porque é mó ruim a gente ficar falando algo. O Lilo Stitch ou o Labubu? Labubu, assim, existe uma intenção. A intenção expressa nas manifestações, ou nas construções, a gente não precisa levar em consideração também, mesmo que aparentemente possa parecer bonito, estar desarmado porque algo é aparentemente bonito para as consequências negativas também não é perigoso? Também não tem que ficar atento a essas subjetividades através... Não, e aí ultrapassando até o que a gente... Porque às vezes o que é bonito é até mais perigoso. Você desarma, porque aquilo ali vem numa embalagem muito maneira, e de fato ela... Então, essa é a minha... Essa falta de simetria... Negativa. Então, o que me incomoda é essa falta de simetria, entendeu? Que existe dentro dessas condenações, como é que se diz quando a pessoa está muito ansiosa para fazer alguma coisa? Eu tô ruim hoje na cabeça, viu, gente? Apressadas. Essas condenações apressadas, sabe? O pessoal vai... Porque, cara, os crentes, eles adoram fazer isso. Eles vão com tudo, com o pé na porta, antes de ver que porta que tá falando, antes de ver se a porta tá destrancada. A gente está arrombando porta. E, assim, isso é um problema que eu vejo direto, porque existe muita falta de simetria. Eu acho que a gente tem que estar preocupado com tudo que chega pra gente na prateleira, né? Porque a gente vive num mundo que é mau, entendeu? Um mundo que apresenta as coisas de maneira, assim, sempre subentendendo alguma coisa, trazendo uma mensagem. E ela é muito mais sutil do que essas caricaturas que a gente sempre cai, entendeu? Essas armadilhas bobas que a gente sempre cai. Não é sobre o Gremlin, o Labubu, o Stitch, ou seja lá que for. Ou o Harry Potter, que teve também. O Harry Potter tinha muito isso. Tinha uma menina lá que enxergava, né, os animais que conduziam a carroça, porque ela já tinha visto a morte, né? Tinha testemunhado a morte. A Luna, né? A Luna, ela enxergava... presságios.
Exatamente, que eram bichos horríveis, né? Que eram bichos bem... Na minha opinião, eram bichos muito feios. Ela achava lindos eles. Ela falava, olha, eles não são lindos e tal. Né? E o Harry também ficava assim, nossa, lindo, né? Mais ou menos. Então, assim, essas coisas, elas carregam em si mensagens, todas elas, né? Boas, ruins e tal. Eu não acho que existe um alerta que tem... O meu incômodo é esse alerta sobre algo que não é feito, por exemplo, no contrário. Porque se, por exemplo, fala-se dos clipes hoje que tem, né? O clipe da Anitta lá, que teve aquela barriga falante, né? Que chocou todo mundo. Era horrível, é feio. Mas os clipes de antes, que ela mostrava tudo que ela tinha para mostrar, e tava tudo bem naqueles clipes, porque lá não tinha problema. O problema foi quando a barriga dela, grávida, falava. Então, assim, é esse tipo de coisa que me incomoda. Tipo assim, existe uma assimetria nas questões que envolvem a igreja com o mundo. Achar que as coisas do mundo vão vir trazendo uma bela de uma espiritualidade pra gente, aí o que a gente faz? A gente abraça algumas coisas, torna elas, inclusive, um padrão de sucesso. Ó, tem que fazer isso, tem que ser isso. Algumas coisas a gente coloca, inclusive, dentro da igreja, a gente adota para dentro da igreja, e outras, assim, que a gente escolheu, que porque eu acho feio, eu vou decidir colocar do lado. Essa seletividade ruim, assimétrica, prejudica sempre o nosso filtro e a nossa capacidade de discernimento ao longo da história. Essa é a minha opinião sobre os crentes. A gente sempre tem esse problema. A gente chega atrasado, primeiro, a gente chega atrasado. Segundo, a gente tem uma assimetria de valores muito grande, sempre condena um negócio lá, mas o outro aqui está explodindo e está dentro da igreja. Terceiro, é sempre uma coisa que é menos grave, eu digo assim, menos prejudicial do que o que de fato já está envenenando a igreja, entendeu? Por isso que para mim me incomoda quando a gente pega essas coisinhas, esses posts bem, bem rasos, sabe? E cai de monte. É o que mais viraliza, são essas coisas. O que mais viraliza. Eu fico pensando, a gente fala da estética do culto, né? Da igreja. Eu acho que essa falta de critério eu acho que a gente perde pela padronização, sabe? Então a gente vai na igreja, teve a onda da parede preta, a gente ainda tá na onda do worship, a gente tá a igreja em tons pastéis, e aquilo ali comunica o que relacionado à nossa experiência de igreja, né? O que comunica, como comunica, e eu não sei, eu acho que a gente empobrece demais a nossa experiência com Deus e com o mundo, com a criação e com a diversidade humana, como criação de Deus também, quando a gente sacraliza alguma coisa, e aí a sacralidade eu acho que é até mais moderna, não usando a arte sacra, eu acho que a gente perdeu muito quando a gente abriu mão de arte sacra. O protestantismo abriu mão da arte sacra, é verdade. Da parte visual, né? Nosso culto ali que também possuía traços grotescos, até surgiu no iluminismo, teve muito, né, o movimento da arte sacra. E tudo que a gente tem como toda a gênese da nossa imagem, a imagética do que é divino e do que é demoníaco nasce aí na Idade Média, Igreja Católica e essas representações, né? Mas a gente perde, acho que assim, a igreja perdeu as cores, perdeu o nosso culto, perdeu algum elemento de diversidade, sabe? Me incomoda um pouco ver uma padronização da igreja e acho que a gente perde porque isso ali funciona para quê? Funciona enquanto adoração? Não, funciona enquanto produto, enquanto consumo, atrai mais gente, funciona mais. Né? Isso, né? E aí a gente sacraliza, não, se funciona, então é isso aqui que é Deus. E aí é o worship. Mas tem a diversidade rítmica brasileira. Não, mas o samba é do diabo, a gente não pode usar não pode ter atabaque na igreja. Atabaque é coisa da macumba, não pode ter na igreja, porque como se aquilo ali, um instrumento, fosse diabolicamente usado. É o que foi um dia a bateria, o que foi um dia a guitarra. Agora a gente ungiu como sacra a bateria, a guitarra, o baixo e até, por as exemplo, mesmas músicas. Só a Hillsong faz música ungida. O mesmo erro que se condena hoje nesses posts foi o que aconteceu no passado, quando as pessoas criticavam, por exemplo, tatuagem dentro da igreja. Era uma estética bizarra, condenada, né? E hoje a galera usa. E, mano, os caras que postam isso aí hoje do Labubu, das coisas, são os caras que têm tatuagem e que se estivessem na igreja no passado, seriam criticados
da mesma forma como eles criticam, né? Eles seriam, você tá vendo essa tatuagem aí? Ó, isso aí é uma dessensibilização para que daqui a pouco até seus filhos vão estar usando. Não é profético, tá mesmo, tá todo mundo usando. No fim eles tinham razão. Todo mundo tinha razão, tá todo mundo, até os instrumentos, aqui o diácono lá atrás falou, não, essa bateria aí, ó, começa assim, na Unijovem, daqui a pouco tá no templo tocando o hino. Aí, tá mesmo. Teatro, tá todo mundo... né? Nossa, né? Teatro. Dentro da igreja, eu passei, quando a gente começou a levar o teatro dentro da igreja, eu lembro que tinha um diácono da igreja que gritou, o diácono falou que era uma coisa horrorosa, e a outra, que é diaconisa, né, que eu nessa hora já não consigo mais, gritou comigo, tipo assim, essa aí é diaboniza. Se seguir esse padrão. Mas assim, ela gritou comigo, tipo, onde que já houve? Então, aí fomos tudo parar no gabinete do pastor, para o pastor explicar que não era coisa. Nossa, gente. Mas tem muito isso. Eu acho que a gente só tem que, eu concordo com o Rodrigo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se precipita em julgar e eu acho que assim, eu concordo que as coisas comunicam, mas por que a gente está exigindo do outro uma responsabilidade de comunicar algo cristão de uma pessoa que não é cristão? Ou de, sabe assim, é muito mais de uma interpretação nossa se daquilo faz sentido ou não para a gente, e a importância que a gente dá aquilo para nós, do que o contrário, sabe? E também me mata as teorias da conspiração também. Esse é um projeto de dessensibilização social para dominação. Musiquinha. A música do fundo, bem tenebrosa. Não, cara, isso me mata. Já tenho dificuldade de terminar de ler, inclusive. Eu acho que isso, inclusive, fecha a questão de diálogo e gera um pânico moral, com todas as aspas, gente, estou fazendo por uma coisa que não tem necessidade de ter, sabe? Não sei o quanto isso... Nossa, quem comprar um negócio desse que, nossa, vai viver demonizado, sabe? Umas coisas que, sei lá, não me parece, entendeu? Eu tenho medo de pular com o peito na lança nisso, assim, porque eu acho, assim, cara, sério, eu acho que... Na lança, não. Na faca que vinha dentro do melocotão. Não, do melocotão não, pô, dentro do fofão. Eu não acho isso, mas eu acho que cada um tem... Fofão que tiver com a adaga na cabeça. Mas eu acho o ponto eu acho que o que a gente está propondo aqui não vai para polaridades, entendeu? Se, por exemplo, se você vê uma coisa que você acha que diante da sua concepção não faz sentido, você tem em casa, você não vai comprar, porque de fato aquilo comunica, e é muito eu acho que gera. Eu olho por esse negócio e não me gera nada, sabe? Exato. Mas é que eu acho que assim, também. Eu falei que eu tenho medo de ir com o peito na lança. É que assim, cara, e aí é muito boa essa metáfora. Eu li Rubem Alves bem recentemente. Me impacta muito assim a forma como ele lida com a questão do belo enquanto manifestação de Deus, sabe? E eu acho que nosso cotidiano hoje, recente, e a gente fala assim, como se a gente estivesse alheio a isso, mas óbvio que a gente não tá. A gente tá na mesma sociedade de consumo que todo mundo, de excesso de informação que todo mundo, que nos desensibiliza sim para o que é bonito. A gente tá nessa guerra junto, com todo mundo, né? Não é porque a gente critica que a gente não é afligido por ela. É que a gente perde a oportunidade de usar a beleza como esse ponto de contato, e não é tudo que vai gerar esse contato. Pode ser diferente para mim, ou pode ser diferente para você, mas existem coisas que tocam enquanto humanidade que a gente precisa estar sensível. Então, é muito fácil dar você ouvir uma música... Não vou dar exemplo para não ser preconceituoso, mas alguma música que seja muito barulhenta. Vou usar os que eu gosto. Eu gosto de Slipknot. Eu não consigo ter um ponto de conexão com Deus. Eu ouço em momentos específicos, eu gosto bastante, mas se você parar e colocar uma música, sei lá, Beethoven para tocar, e aquilo em mim gera uma diferença, é uma beleza diferente, mas só uma delas vai gerar em mim ambiente, sensibilidade, que vai me levar para o transcendente. Não precisa ser música europeia, pode ser, sei lá... Acho que ele não quer passar. Beleza. Não, porque não quer, exatamente, mas aí assim, não necessariamente é diabólico. Existe a banda For Today, ouçam For Today, é heavy metal cristão. É cristão, mas não vai gerar em mim esse alumbramento,
entendeu? Tudo bem, Dessa mas beleza. isso não é uma coisa muito particular? Você tá falando É de algo particular, mas muito eu tô falando. particular. Sim, eu tô falando que a gente precisa estar atento a isso, sensível a isso. Quando eu entro numa igreja que é uma caixa, extremamente funcional, é uma caixa vazia, de É um banco. shopping, né? É um shopping, é a mesma luz, é aquela luz de show, luz É, já tem luz estroboscópica. Eu consigo, a mesma coisa que eu entrar, que seja numa capela, no meio do mato, sem nada, mas com um ambiente pensado intencionalmente, não para ser funcional para que ali se fale, mas para que aquela Então, construção mas cara, ó, gere em mim um contato com Deus. tá, mas Mas assim, são coisas diferentes, Rodrigo. É. São coisas Manda aí, fala aí. Mas eu acho assim, ó, eu acho o seguinte, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho isso muito uma construção cultural nossa, entendeu? A gente entendeu que existe uma capela, um lugar que... Será e aí, que é isso que eu tô falando? Ah, Será que é uma construção Não, cultural? será total, cara. Os discípulos de Jesus, no início do primeiro século, se reuniam em catacumbas. Por quê? Porque os judeus que os perseguiam, eles não podiam ir em cemitério, em lugar de mortos. Então eles iam nas cavernas onde tinham as tumbas. Mas não é porque ele Era queria. um negócio... Não, mas era um lugar de conexão deles, Eu era sei. onde a reunião acontecia, onde o evangelho Vocês acham que se eles acontecia. pudessem fazer, eles iam escolher hoje uma catacumba? Não, onde eles faziam antes? Eles faziam nas casas. Uhum. Entendeu? Era tava tudo bem, eles faziam nas casas, no pátio do templo, lugares assim, salas comuns, entendeu? Agora, depois eles foram para as catacumbas. O que eles querem dizer? O que eu tô querendo dizer? Que é uma construção. Se você, por exemplo, pega uma geração que nasceu se reunindo, com a igreja se reunindo no cemitério, ela não conheceu as casas do início. Ela só conheceu depois da perseguição. Essa pessoa não vai ver problema nenhum em ter caveira, osso, cheiro de rato no fundo, que ela vai se conectar ao evangelho ali, entendeu? Se você pega uma pessoa que se converteu depois que Constantino se converteu, e aí tinha aquelas catedrais gigantescas que foram todas transformadas por Deus Sol para Yahvé, para Jesus Cristo, ela vai falar assim, isso aqui que é o lugar onde Deus habita, porque olha só os vitrais, olha essas catedrais majestosas. Aí se você pega, por exemplo, depois da reforma, que se dispersou, que se teve outro tipo de coisa, você vai ver pessoal que se reunia na montanha, que eram os anabatistas, os menonitas, né? Enfim, aí vai pegando a história. Cada um foi se reunindo num lugar e que nasceu naquele... A mesma coisa você pegar, por exemplo, o povo no Êxodo, que adorava a Deus no deserto, em barracas, né? E depois o povo que exigia que construísse um templo, porque precisava de um templo suntuoso, enquanto Deus habitava num tabernáculo. Não é a questão de necessidade. Eu não estou falando da necessidade. Não necessidade, mas a estética mesmo. A questão de aqui. O que é bonito para você? Pô, bonito para mim é buscar o Senhor no nascer do sol no deserto. Porque naquela época a gente ia e tinha um maná, e a gente se alimentava, e o povo partilhava, e Deus estava presente na tenda do encontro, e a gente ali tinha a presença de Deus, e a gente buscando a cidade, a terra prometida, Canaã, ali. Aí depois você vai ver, não, na verdade, é bonito mesmo, é quando a gente ia no templo, aquele templo suntuoso, construído, projetado, com medidas certas, onde tinha a sala do encontro, ali o sacerdote entrava. Não, bonito mesmo era quando era nas casas, porque lá a gente falava sobre o Jesus Cristo vivo e ressurreto, e por aí vai, entendeu? Dependendo de como se criou a sua conexão com Deus, se é em Adão, no jardim, quando ele na viração do dia, ou se é hoje, quando o cara vai para Universal e diz que teve uma experiência com Jesus, depende muito de como você foi intuído, como as influências externas foram moldando e construindo o seu senso de beleza, seu senso de estética, né? E isso fez sentido para você, faz sentido para mim. Obviamente que existem coisas nessas construções que me afastam ou me aproximam de Deus de acordo com aquilo que eu fui construído, certo? Então, assim, eu tenho que ficar atento a elas. Se isso aqui me leva para um lugar de perturbação, de que minha mente não fica tranquila, não me traz paz, não adianta, eu não vou para esse lugar. O movimento monástico, por exemplo, ele viu que esse grupo de homens viu que para eles a busca principal por Deus era se isolar de todo mundo. Era o movimento de João Batista. Não, eu vou para o deserto, vou voltar para o deserto, porque lá eu tenho conexão com Deus melhor. Então eu vou ficar lá. É um movimento monástico. Você vai no monastério, por exemplo, eles têm lá a hora do silêncio, que é a hora do pôr do sol,
a hora da meditação, a lectio divina, e aquilo te traz para Deus. Agora, tem gente que não se adequa a isso, que você vai lá, você fala, eu sinto maior paz, e o outro do lado fala, eu sinto um nervoso, uma ansiedade, eu não consigo estar tranquilo aqui. Tem gente que vai preferir ir no tabernáculo do Brooklyn, em Nova York, entendeu? Que é a doideira. E tem gente que vai para o monastério nas montanhas dos Alpes Suíços, sei lá. Isso o que eu estou querendo dizer é que é uma construção muito pessoal, muito da sua experiência com Deus e da sua experiência com a cultura de onde você está inserido, como você vive. Eu acho que não existe um padrão universal de que você vai dizer assim, ó, isso aqui são as coisas que nos conectam a Deus de fato. Isso aqui são as coisas que não nos conectam a Deus. Existe em relação a coisas que não tem a ver com estética, que é um coração quebrantado, misericórdia, graça, essas coisas que o Espírito traz para a gente. Agora, em questão de estética, de construção, de ambiente social, de cultura, isso varia muito, varia muito. Eu lembro do meu espanto de ver o primeiro culto em Cabo Verde, numa aldeia. A diferença que era de um culto a Deus aqui e os dois eram batistas. O que acontece? Qual é a diferença? Aquilo ali era bonito, aquilo ali era lindo. Para algumas pessoas é horrível, é difícil, é barulhento, não tem concentração. Então é isso que eu questiono, entendeu? Eu falo assim, quando a gente coloca na balança, tem tantas variações, tantas camadas de discussão sobre o que a estética está nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus, que não dá para a gente chegar e carimbar, isso aqui é ruim mesmo, entendeu? Isso aqui... Só se tiver a ver com essas coisas que eu te falei, que vão contra os princípios do evangelho em si, né? Que a gente está falando que é para além da estética. Inclusive, vamos fazer aqui uma propaganda do podcast Amigo. Então, todo mundo escute o episódio do Pod Crente, que é Arquitetura, Liturgia, e eu não me recordo o restante do título, mas que fala justamente sobre esses pontos de arquitetura das igrejas, como isso se comunica. É um bom episódio. Já deixa aí. Muito bom mesmo. É só pegar o nome certinho aqui. Arquitetura, Liturgia e Espaços de Fé. Eles discutem muito bem. Foi o Podcrente de julho de 2025. Ouçam lá, porque tem muitos pontos de conexão entre isso que a gente está conversando hoje. Algo a acrescentar? Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que quando a gente... Aquilo que nos toca, aquilo que é dos nossos afetos, como você disse, é uma experiência muito particular. Porque, primeiro, que nós somos seres diversos, né? O que me toca, o que de certa forma, mexe comigo, talvez não seja a mesma coisa que mexe com o Rodrigo e a mesma coisa que mexe com vocês, né? Então, assim, eu acho que se nós três, de repente, visitarmos algumas igrejas diferentes, a gente tem experiências diferentes. E não só pela construção da nossa personalidade, mas momento de vida, momento que você tá... Enfim, tem muitas coisas que permeiam. Eu concordo que as coisas... Quando você vai estudar, por exemplo, a parte de... sei lá, organização dos espaços, design de interiores, que aí entra na parte da arquitetura, tem toda aquela questão, né? Tem o Feng Shui, essas coisas. Cada coisa, e de fato, né? Eu dei o exemplo pra gente que é besta, mas é verdade. Faz assim, eu tenho muita dificuldade em dormir com a minha casa muito bagunçada. Eu nem sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu durmo de um jeito bem mais em paz quando, meu Deus, tá tudo muito organizado. É besta, mas assim, cada um tem gente que pode dormir numa bagunça, tá beleza, e tá tudo certo. Então, eu não sei se a gente tem um padrão, porque tudo que nós pensamos como bonito, feio, sabe, é de muita construção que a gente vai tendo. Mas aí eu acho assim, se nós somos cristãos, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente comunica, se aquilo, e aí eu acho que é diferente da estética, é muito mais em relação à intenção do nosso coração, né, das coisas que estão aí, que aí são os princípios evangélicos, e não que, mas aí, porque senão a gente acaba endemonizando tudo, que entra justamente a arte, eu não sei o que, nossa, tudo... E, cara, nem foi a intenção daquilo. A gente tá dando um espaço espiritual para uma coisa que nem era. Só criaram um bonequinho, só fizeram um negócio, sabe assim, tipo... mas é que a pessoa não é cristã e tem os princípios do coração, que é não sei o quê. Cara, sei lá, entendeu? Aí é um ponto assim...
isso vai me agregar como cristã? Sei lá, eu quero ouvir esse tipo de música, aí é outra conversa, eu acho que é muito mais do nosso discernimento, sabe? Agora, polarizar isso como se fosse uma teoria da conspiração, um negócio, aí eu acho que é too much, aí a gente foi para uma outra polaridade, assim. É isso. É muito mais fácil, né? É muito mais infantiliza, fala que é do demônio, não faz aquilo que eu não quero que você faça, do que eu não gosto. Fica viver raso, a sociedade, né? Do medo, a base do medo, a base do, sabe? Ao invés de ser assim, vamos viver uma base de uma sociedade crítica daquilo que faz sentido ou não pra gente. Então, o mal que o Josué Irion fez pra gente tá aí até hoje. Ele falava da Barbie, mas... Falava da Barbie, falava do Homem-Aranha, dos filmes da Disney e tudo. Cara, assim, na real, o lance é esse, é tipo, as coisas, o mundo é mau, entendeu? O mundo é mau, o mundo vai produzir coisas que não vão ser... Mas assim, ele não vai produzir coisas que, tipo, os objetos vão amaldiçoar você. Na verdade, é o teu coração que vai se corromper com aquilo que ele oferece, entendeu? E ele não vai te corromper porque você achou um boneco que é feio, esteticamente, na sua opinião, bonito. Não é assim que você corrompe, né? Não é porque mudou o padrão de beleza, agora são as pessoas narigudas que são as bonitas. Cara, entendeu? Não é sobre isso. Quando vai chegar a vez dos carecas, né? Pois é, entendeu? Será que ainda meus olhos verão ainda só? E aí, o que acontece, cara? A gente. Sabe o que me veio na cabeça? Essas pessoas que falam sobre essa dessensibilização quanto à estética, elas não fizeram um post quanto à dessensibilização, quanto crianças morrendo na Palestina, entendeu? São pessoas que levantam a bandeira do Estado de Israel, achando que Jesus, o povo de Israel, é o Estado de Israel. E esse Estado de Israel hoje faz uma limpeza étnica, entendeu? É um país genocida, que assassina crianças buscando comida, entendeu? E aí quando você vê, por exemplo, você quer uma foto esteticamente grotesca e que é arte, pega a foto lá da mãe segurando o filho desnutrido no colo, entendeu? A mãe palestina, entendeu? E aí eu quero ver o quanto que isso sensibiliza o coração dessa pessoa, já que existe uma dessensibilização quanto ao grotesco. É isso que eu falo, essa assimetria me mata, entendeu? Porque ninguém faz post falando da porcaria das crianças lá morrendo naquela desgraça, que eu não consigo chamar de guerra, porque guerra é coisa entre adultos. Envolve criança, não é guerra, é genocídio, é morte, assassinato. Então, aquilo lá é uma guerra, é um assassinato em massa de crianças, de famílias, e ninguém fala nada sobre isso. Nenhum crente se levantou indignado com a estética do que está acontecendo ali na Palestina. Então, por que não? Porque o Estado de Israel, né, apocalíptico, essa baboseira me incomoda de um jeito, de um tamanho, que eu realmente tinha que falar sobre o quanto que a gente está enganado nos nossos olhinhos, né? E Jesus fala sobre isso. Se você tem um olho bom, querido, e aí esse é o ponto que eu quero terminar, e termino minha fala, que eu falei pra caramba hoje. Jesus fala assim, ó, quem tem olho bom, o corpo é cheio de luz. O que é olho bom? São olhos generosos, olhos que conseguem enxergar a dor do mundo, e conseguem sentir ela, e conseguem se compadecer, fazer alguma coisa, move de intrínseca misericórdia do coração, entendeu? E faz você agir em favor dos oprimidos, entendeu? Faz você agir em favor do outro. Isso é um olho bom. Se tem um olho bom, teu corpo vai ser cheio de luz. Agora, se tem um olho mau, pode ser lá Bubu, Stitch, Rei Leão, Disney, Ariel, qualquer que Silas Malafaia, quem for que seja, todo mundo, seu olho vai ser mau, seu corpo vai se encher de trevas, não importa o que você vê, não importa para onde você esteja andando, tudo vai ser demoníaco para você, porque teu olho está cheio de trevas, teu olho é mau, teu corpo está cheio de trevas, e que tremendas trevas são. Então, que o nosso olho, que a nossa oração seja essa, Senhor, dá-me um olho bom, para enxergar como o Senhor vê, que aí eu vou ver o mundo da maneira como você vê, com a beleza do reino de Deus. Amém. Muito bem, eu ainda sou muito reticente a ser categórico nessas afirmações. Acho que a gente precisa estar sensível. Acho que é isso. As coisas impactam a gente de uma forma diferente, são construídas socialmente e historicamente, mas descartar o que foi construído, sabe, jogar fora tudo porque nada disso tem valor, tal. Eu não sou assim. Eu ainda observo a história da estética e das artes, sobretudo relacionado ao divino, à contemplação, à experiência do divino com temor e tremor,
sabe? Eu acho que a gente precisa dar passos adiante, mas sem descartar tudo que foi feito. E se aquilo ali, ao longo da história, gerou impacto positivo com relação à espiritualidade, ela não pode ser descartado como apenas uma construção que obedece a padrões que não tem relação com Deus. Eu, assim, é um dos episódios que eu estou mais reticente. Eu não vou fazer essas afirmações tão categóricas, porque eu ainda me sinto muito observando de uma maneira bastante atenta e respeitosa essas construções relacionadas a beleza e como ela impacta nosso relacionamento com Deus e com o divino. Mas não desconsidero tudo que vocês falaram, acho que faz sentido, acho que é importante a gente ter essa atenção ao que é pessoal, ao que mas eu acho que ainda existe um elemento que a gente precisa ficar atento como aquilo comunica, e aí não é só na individualidade, é como aquilo ali manifesta a eternidade dentro da sua proposta estética, sabe? Tô sozinho nessa, mas eu ainda tenho essa eu não acho que tá sozinho, atenção. Nani, eu acho eu não que acho que tá sozinho, não. Eu concordo a gente com você. trouxe esse lado, apesar de eu e o Rodrigo a gente ser o militante parecer, mas ao nosso, pelo menos assim, o nosso ponto é que a gente tem que ser ponderada no sentido de não levar para os extremos, que a gente tenha justamente essa capacidade de interpretar aquilo que de fato nos aproxima e do que nos afasta, mas também tomando cuidado para não ir na polaridade, tipo assim, isso aqui endemoniza, isso aqui é divino. Acho que esse é o ponto que a gente trouxe. Acho que a polaridade não é que isso aqui é divino, isso aqui é diabólico, isso aí tem tudo a ver ou não tem nada a ver. São polarizações diferentes, né? Entre divino essa questão do que não tem nada a ver, de que é tudo social, eu não consigo. Não concordo. Eu não acho que Para mim, eu acho que assim, são coisas diferentes. O que você está falando para mim, que entra na minha cabeça, é o seguinte: existem coisas que foram feitas diretamente para isso, para a contemplação do divino, para a espiritualidade. Música, obra de arte pintada, né? E que por mais que tenha uma pessoa falando, não comunica nada para mim. Pô, 95% quando ouve aquilo... eu concordo com você nisso. Por isso que eu tô falando que são coisas diferentes. Assim como existem coisas feitas para o mal. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Eu não estou tirando isso. Eu não estou tirando isso do radar. Eu só estou dizendo que a nossa construção estética pessoal do que vai nos levar a uma experiência, né, ela é muito maior. Eu não estou falando de coisas... É que você está falando de um nicho, de um campo específico da arte, que é os que são voltados para o bem e os que são voltados para o mal. Eu acho que existe isso. Eu não descarto isso. Agora eu estou falando do popular, do geral. A arte para todo, aí, livre. Existe muito mais uma influência pessoal de gosto que é construída, né, em cada um de nós a partir do lugar onde a gente cresceu, nasceu, as coisas que a gente foi intuído a ouvir, como gosto musical, como lugares que a gente frequentou, que vão trazendo, inclusive, nostalgias pra gente, coisas que afetam, né? Até comida, no caso, né? Comida, tudo mais, os cheiros, né? Todos os nossos sentidos são afetados, né? De acordo com a ideia da arte. Você pega Huckmark, para você ler Huckmark, por exemplo, ele fala sobre isso. Entendeu? Os sentidos eles são afetados e a gente constrói um senso estético sobre isso. Agora, eu não descarto isso que você está falando, eu concordo, por isso que eu falei, você não está num lugar de oposição. Eu concordo, existem coisas que são feitas realmente para nos ligar ao divino. Eu sou o cara do clero, sou da igreja, eu sei que existem, dentro de uma liturgia, por exemplo, a gente escolhe coisas que nos ligam ao divino, que tem a ver com aquilo, né? Que tem a ver com a mensagem que a gente está passando. E existem coisas que não nos ligam, que são feitas para não nos ligar, entendeu? Agora, essas coisas aí, que são de pura maldade e tudo mais, eu acho que elas são muito mais sutis em termos sociais hoje do que grotescas, do que caricatas, entendeu? Essa é a minha parada. Eu acho que as coisas que nos levam para a maldade ou que nos desconectam de Deus, elas são muito mais sutis, elas são mais perspicazes, assim, sabe? Mais ardilosas do que o que a gente coloca hoje como essas caricaturas que a gente coloca hoje que nos levam à dessensibilização e tudo mais. Eu acho que isso é só cortina de fumaça. Programa Polêmicos. Muito bem, galera. Acho que foi muito legal. Ferramos?
Encerramos. Obrigado a você Vamos que ter nos que pensar, refletir mais e quem digerir, quem sabe. Volta pro Olha 2. que excelente programa para você entrar e comentar lá. Coloca a sua opinião, porque aí agora você pode. Não vai desagradar todo mundo, porque ou você vai concordar com um, ou você vai discordar do outro, ou você vai discordar de todo mundo, e aí tudo bem, porque a gente já tá discordando também. Mas comente aí, você que nos ouve, o que você tirou dessa conversa, ou o que você pensa, a gente vai gostar de ler o seu comentário, de receber o seu comentário. Nos sigam nas redes sociais, @canal Telescópio. Sigam a Crentaços, nossos parceiros, @Crentaços. E, meus lindos, a gente se vê no mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!